havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª Sessão Ordinária de 2013, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no dia 31 de janeiro, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião Carlos Sanda de Macedo. Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 14 horas, na Sala das Sessões Francisco Lacerda de Aguiar, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos Sanda de Macedo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 4ª Sessão Ordinária do exercício 2013. Integrando o plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Sérgio Abudib Ferreira Pinto e Rodrigo Faria Chamon, e o senhor conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva e o auditor João Luiz Cotalovati, convocado para compor o quórum nos termos do artigo 28, parágrafo 1º da Lei Complementar número 621 de 2012. Presente o Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Elon Carlos Gomes de Oliveira, procurador-geral em substituição, e Sérgio João Ferreira Lievre, secretário-geral de sessões em substituição. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos Sanda de Macedo, concedeu a palavra ao secretário-geral de sessões em substituição para proceder à leitura da ata da 3ª Sessão Ordinária do exercício 2012, oportunidade que os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel e Márcio Jaco Freitas passaram a integrar o plenário. A ata, após lida, foi aprovada à unanimidade. Comunicações da presidência. O senhor presidente informou que as sessões plenárias já estão sendo geradas e transmitidas em tempo real pela internet, já em formato em HD. Comunicações e registros do plenário. O senhor auditor João Luiz Cotalovati solicitou retificação da pauta da ata da 3ª Sessão Ordinária de 2013, ocorrida no dia 29 de janeiro último, em relação à apreciação do processo TC 6068 de 2009, que trata de pressão de pessoal, para que, onde se lê, pelo retorno do feito ao órgão de origem para o sobrestamento do mesmo até o trânsito em julgado da referida demanda judicial, quando então deverá retornar a esta Corte com a adoção das medidas sugeridas pela área técnica, na forma preconizada pelo doutor Ministério Público Especial de Contas, leia-se, retirar de pauta. Decisões monocráticas, conforme transcrito nesta ata. Leitura de acórdãos e pareceres, conforme transcrito nesta ata. Ocorrências. O senhor conselheiro Domingos Augusto Daufner passou a integrar o plenário durante a fase de comunicações e registros do plenário. Durante a leitura de acórdãos e pareceres, o senhor presidente registrou que o primeiro parecer prévio de 2013 foi relatado na sessão pelo conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto e que, coincidentemente, o referido parecer prévio gerou acórdão condenando o contador por não prestar as contas e assessorar o prefeito como deveria. Após a leitura de acórdãos e pareceres, o senhor presidente, tendo em vista a sustentação oral realizada, inverteu a ordem da pauta, passando a palavra ao senhor conselheiro Domingos Augusto Daufner, que procedeu à leitura do processo TC 527 de 2012, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, edital de processo seletivo simplificado número 2 de 2012, concedendo em seguida a palavra à interessada, a senhora Naciane Luzia Modenese Vicente, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas transcritas nesta ata. Retornando a palavra ao relator, sua excelência determinou a juntar ao processo das notas taquigráficas da sustentação oral realizada, retirando o processo de pauta. Após a realização da sustentação oral, o senhor presidente retornou à ordem natural da pauta, passando a palavra ao senhor conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, por ocasião da análise do processo TC 1528 de 2013, que trata de representação em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, incluído em pauta pelo senhor conselheiro Domingos Augusto Daufner, sua excelência proferiu voto no sentido de indeferir a medida cautelar por não vislumbrar o requisito do funus ou oniuris, tendo em vista que o argumento da representante não se mostrou plausível, pois alegava que a exigência de experiência atuando em elevatórias de esgoto representaria direcionamento de localidade, o que é vedado pela Lei nº 8.666 de 93. Sua excelência votou ainda por notificar os responsáveis para enviarem documentação e para dar ciência à representante. O senhor conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto interveio para ressaltar sua opinião de que a representação era de tal maneira descabida que seria comparável a chamar de direcionamento de localidade caso se exigisse que um licitante que comprovasse ter experiência em trabalhar em elevadores, como se elevador fosse uma localidade. Assim, sua excelência propôs o arquivamento do processo. O relator alterou seu entendimento, esposando do senhor conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, mas ponderou que antes do arquivamento era necessário que o processo fosse encaminhado ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação. Nesse sentido, o plenário decidiu, sendo determinada a juntada das notas taquigráficas e o envio dos autos ao Parquê de Contas para manifestar-se, conforme notas taquigráficas transcritas nesta ata. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou os senhores conselheiros para a reunião administrativa a ser realizada no dia 4 de janeiro, segunda-feira, às 15 horas. Ordem do dia: julgamento dos 116 processos constantes da pauta,
folhas 10 a 17, devidamente rubricadas pelo secretário-geral de sessões em substituição e parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos Cândido de Macedo, declarou encerrada a sessão às 16 horas e 5 minutos, convocando antes os excelentíssimos senhores conselheiros, senhor auditor e senhor procurador, para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 5 de fevereiro de 2013, às 14 horas. E para constar eu, Sérgio João Ferreira Lievre, secretário-geral de sessões em substituição, lavrei a presente ata, que depois de lhe aprovada vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhor auditor e senhor procurador. Ata em discussão. Em votação. Ata aprovada como lida. Leitura do expediente. Senhor presidente, a secretaria recebeu os seguintes ofícios de câmaras municipais, encaminhando cópias das atas das sessões de julgamentos das contas dos respectivos poderes executivos. Ofício número 407 de 2012, da Presidência da Câmara Municipal de Aracruz, protocolado sob o número 19.177 de 2012, em resposta ao ofício PTC-DIL, número 1275 de 2012, em que o senhor presidente, vereador Samuel Nascimento Barbosa, encaminha cópia das atas das sessões deliberativas, bem como do decreto legislativo número 40 de 2012, que aprovou a prestação de contas anual do prefeito municipal de Aracruz no exercício de 2009, senhor Ademar Coutinho Devens. Ofício número 111 de 2012, da Presidência da Câmara Municipal de Marilândia, protocolado sob o número 18.972 de 2012, em resposta ao ofício PTC-DIL número 1278 de 2012, em que o senhor presidente, vereador Adilson Regiane, encaminha cópia da ata da sessão, bem como do decreto legislativo número 222 de 2012, que aprovou a prestação de contas anual do prefeito municipal de Marilândia no exercício de 2010, senhor Géder Camata, havendo 5 votos contrários ao parecer prévio TC 1884 de 2011, que opinou pela aprovação das contas. Ofício número 77 de 2012, da Presidência da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, protocolado sob o número 19.176 de 2012, em resposta ao ofício PTC-DIL número 1276 de 2012, em que o senhor presidente, vereador Carlos Roberto Rodrigues Moreira, encaminha cópia da ata da sessão em que foram divulgadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade do senhor prefeito municipal de Jerônimo Monteiro nos exercícios de 2003 e 2004, senhor Luiz Gonzaga Ribeiro, sendo rejeitadas as contas, à unanimidade, e do prefeito nos exercícios de 2007 e 2008, senhor Nilton Fonseca Vidal, sendo aprovadas as contas à unanimidade. Passamos à fase de comunicações da presidência e parte administrativa. Nós temos um sorteio hoje. Senhores conselheiros, considerando o impedimento do senhor conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, nos autos do processo TC 345/2003, que trata de denúncia da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício 2001, considerando a disposição do artigo 76, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte, procederemos à distribuição do referido processo por sorteio entre os demais conselheiros. Convido o eminente corregedor para acompanhar o sorteio. Número 2, conselheiro Sérgio Abudi. Senhores conselheiros, com imenso prazer que comunicamos a posse do senhor conselheiro substituto, Dr. Eduardo Pérez, a se realizar a sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2013, aprovado em concurso público. Sua Excelência vai assumir a vaga de conselheiro que até 2008 era ocupada por mim. Então é com muita honra que comunicamos a posse de meu substituto, que com certeza irá honrar, como os nossos conselheiros substitutos, muito tem honrado a atuação aqui nessa corte. Senhores conselheiros, informamos, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta data,
a nomeação para os cargos de auditor de controle externo desta Corte dos novos servidores aprovados em concurso público. Os 35 novos colaboradores tomarão posse coletiva no dia 4 de março. Também com muita alegria que o concurso está vindo preencher uma lacuna dos cargos que já estavam vagos e de mais 3 cargos de colegas nossos que se aposentaram após a realização do concurso. Então, totalizando 35 novos auditores que virão contribuir e engrandecer o trabalho desta Corte. Informamos ainda que na próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, estaremos em Brasília, juntamente com a diretora-geral, o nosso chefe da área de comunicação e com o diretor da Escola de Contas, participando de reunião em Brasília, juntamente com a Atricom, no Instituto Rui Barbosa, para tratar da organização do congresso que será realizado aqui no Espírito Santo, congresso da Atricom, com data prevista para os dias 12, 13 e 14 de novembro deste ano. É a primeira vez que o Tribunal de Contas do Estado vai sediar o Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, que é o evento mais importante dos tribunais e que acontece a cada 2 anos. Também gostaríamos de reiterar a informação de que, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, de que não haverá expediente neste tribunal nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, por ocasião do Carnaval da Quarta-feira de Cinzas. Também comunicar aos senhores conselheiros que amanhã, dia 6, haverá, a partir das 9 horas, reunião com os prefeitos eleitos e com os presidentes de Câmara para tratarmos, segundo encontro, para tratarmos de orientações, principalmente com relação aos problemas encontrados pelos novos prefeitos, e também orientar os vereadores, principalmente os presidentes de Câmara, com relação ao papel do vereador na fiscalização dos gastos do Poder Executivo. O encontro começa às 9 da manhã no auditório do Tribunal de Contas. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, inicialmente cumprimentar Vossa Excelência por essas excelentes notícias, desejar que o novo auditor substituto conselheiro o faça com o mesmo brilhantismo que Vossa Excelência o fez e informar a esta Corte que decidi monocraticamente os seguintes processos: 1995-2012, a prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Câmara Municipal de Coporanga, notificação 30 dias. No processo 7640-2012, é uma denúncia em face do Departamento de Estrada de Rodagem, citação 30 dias. E por fim, no processo 0815-2013, uma representação em face do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, também citação 30 dias. E a sua, presidente? Agradecendo as palavras carinhosas, continua franqueada a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Eu também estou me aderindo, senhor presidente, às colocações do eminente conselheiro Sérgio Abudib sobre o processo de reposição de pessoal dos auditores, principalmente o auditor substituto conselheiro, para felicitar Vossa Excelência pelo brilhante trabalho realizado. Eu também estou informando ao plenário, senhor presidente, que eu decidi monocraticamente
nos autos do processo 3.301 de 2012, jurisdicionada a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é uma representação, notificar a empresa Speed Serviço, Comércio, Prestação de Serviço e Limpeza Limitada, para apresentar justificativas e documentos sugeridos pelo Parquet de Contas, prazo 30 dias prorrogáveis. Também decidi monocraticamente, nos autos processos 6540-2013, Prefeitura Municipal de Marataízes, também uma representação, notificar o senhor Jander Nunes Vidal, para prazo 5 dias, para apresentar justificativas e documentos referidos na manifestação técnica de número 271 de 2012. É só, senhor presidente. Agradecemos a manifestação de Vossa Excelência. Continua franqueada a palavra. Presidente, Conselheiro Rodrigo Chamon. dou ciência que decidi monocraticamente por citação 30 dias nos seguintes processos. 3203-2012, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual 2011. Processo 2349-2012, encargos gerais do Tribunal de Justiça, precatórios estaduais, prestação de contas do exercício 2011. 2410-2012, IPAJM, prestação de contas anual, exercício 2011. Decidi também pela notificação 10 dias no processo 7528 de 2012, Fundo Municipal de Saúde, prestação de contas bimestral CISALD, Fundão. E por comunicação de diligência, 30 dias, processo 6553-2011, Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, assunto consulta. Muito obrigado, Excelência. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Nós temos o processo 6668-2012, está com vista ao Ministério Público, quinta sessão. Foi devolvido, Excelência? Então, o processo devolvido ao eminente conselheiro Domingos Taufner. Temos o processo 705-2011, que estava com o vice-conselheiro Pimentel e que foi devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Também temos o processo 706-2010, conselheiro Sérgio. Esse processo, presidente, está sendo devolvido hoje, mas não vai poder ser votado, porque na realidade o relator original é o conselheiro Lovati, que não está na sessão. Não será votado também na próxima, porque eu irei presidir. Não, Vossa Excelência anunciou uma viagem a Brasília. Não é isso? Isso. Ele permanecerá na pauta esperando o momento para ser votado, porque como já existe o voto do conselheiro Lovati e ele eventualmente pode mudar o entendimento, deve ser votado na presença dele. De qualquer maneira, Vossa Excelência está devolvendo o processo. Não, está devolvendo com o voto. Ok, Excelência. Processo 4665-2004, terceira sessão, vista, conselheiro Rodrigo Chamon. Mantenha a vista, né, conselheiro? E, por fim, processo 3472-2009, primeira sessão, vista, conselheiro Sérgio Abudib. Passamos à fase de leitura de acordos e pareceres. Convido o eminente conselheiro Sérgio Abudib para proceder à leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, acordo TC 459-2012, processo TC 1955-2012, Prefeitura Municipal do Rio Novo do Sul, prestação de contas bimestral.
período do sexto bimestre de 2011, omissão da remessa, multa, reiterar notificação. Vistos relatados e discutidos autos do processo TC 1955-2012, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 27 de novembro de 2012 à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudibe. 1. Aplicar a multa pecuniária correspondente a 500 BRTE ao senhor João Alberto Fachin, prefeito municipal do Rio Novo do Sul, exercício de 2011. 2. Reiterar a notificação ao senhor João Alberto Fachin para no prazo de 10 dias improrrogáveis encaminhar esse tribunal a prestação de contas bimestral da Prefeitura Municipal do Rio Novo do Sul, relativa ao sexto bimestre de 2011. Presente sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiro Carlos Ana, presidente, Sérgio Abudibe, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Rodrigo Chamum, e os conselheiros de substituição Márcia Freitas e Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas e substituição ao Procurador-Geral. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2012. Seguem as assinaturas. Por fim, parecer consulta 002-2013, processo TC 259-2011, Instituto de Previdência Servidor Município da Serra, consulta. Visto relatado e discutido os autos do processo TC 259-2011, em que o então presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, IPA, senhor Severino Alves da Silva, formula a consulta a esse tribunal nos seguintes termos. 1. É juridicamente correto por parte dos institutos de previdência desse Estado dizer que os valores creditados em conta corrente dos regimes próprios de previdência social referentes às contribuições patronais e de servidores, embora possam ser considerados recursos públicos, sobretudo em razão da personalidade jurídica e direito público dos institutos de previdência, tal valores não se insere nas chamadas disponibilidades de caixa para efeito de incidência do parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal. 2. Mesmo em havendo incidência no parágrafo 3º do artigo 64 da Constituição Federal, é correto dizer que, apesar da lei fundamental determinar a utilização de instituições financeiras oficiais, houve ressalva para os casos previstos em lei ordinária e que, nesse contexto de exceção, a Lei nº 97.1798, seu artigo 6º, inciso 4º, estabeleceu que as normas para a aplicação de recursos seriam aquelas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que, por sua vez, permite a aplicação de instituições financeiras particulares, exigindo-se, no entanto, seleção e obediência aos princípios estabelecidos na Resolução 3922/2010 e 25/11, que substituiu a Resolução 3506/2007. 3. Partindo das premissas das perguntas 1 e 2, os recursos financeiros da entidade de previdência municipal podem ser aplicados a instituições financeiras particulares instituídas pelo Banco Central sem descobrimento ao artigo do disposto, parágrafo 3º, 64 da Constituição Federal e o artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que é da competência desse tribunal decidir sobre consulta, resolve. Conhecer da presente consulta em face da presença do requisito de admissibilidade no mérito. Acompanhar o funcionamento do corpo técnico do Ministério Público de Contas em relação ao primeiro item e divergir nos mesmos em relação ao segundo e terceiro. Concluindo. 1. Os valores creditados em conta corrente pelos regimes próprios de previdência social referente às contribuições patronais e de servidores são considerados disponibilidade de caixa para fim de incidência do artigo 64, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, devem ser depositados em instituições financeiras oficiais e deverão ser contabilizados separadamente das demais disponibilidades de caixa por terem natureza distinta. Constituição Federal, artigo 64, parágrafo 3º, Lei Complementar 101/2000, artigo 43, parágrafo 10º. 2. Instituição financeira oficial é aquela que tem participação de capital público, como muito bem conceituou e ilustrado o professor Rubens Limão de França. Tais instituições têm como controle diretor do poder público e, via de regra, tem como finalidade fomentar de maneira direta o bem-estar social, a produção regional ou setorial, especialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca garantir de seu próprio numerário e rendimento imediato, não tem interesse porque o risco ou a rentabilidade não são condizentes em termos de mercado financeiro com outras aplicações possíveis. 3. Os recursos financeiros da entidade de previdência dos servidores municipais não podem ser aplicados em instituições financeiras particulares ou privadas em obediência ao comando constitucional. Presente a sessão plenária de apreciação, os seus conselheiros Carlos Ana, presidente, Sérgio Abudibe, relator, Antônio Pimentel, Domingos Taufner, os conselheiros de substituição Márcia Freitas e Marco Antônio da Silva.
Presente ainda o doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral. Sala das sessões, 29 de janeiro de 2013. Seguem as assinaturas e é só, presidente. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Domingos Taufner para proceder à leitura de acordos e pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, acórdão TC 452/2012, processo TC 5252/2011, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, prestação de contas bimestral. Segundo bimestre de 2011, omissão na remessa, multa, reiterar, citação. Vistos relatados e discutidos, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 6 de novembro de 2012, à unanimidade, nos termos do relator conselheiro Domingos Augusto Taufner. Primeiro, aplicar multa pecuniária correspondente a 500 VRTE ao senhor Oswaldo Esgúmaro, ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, no exercício de 2011. 2. Reiterar a citação do senhor Oswaldo Esgúmaro para que no prazo de 15 dias, improrrogáveis, encaminhe a este tribunal a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, relativa ao segundo bimestre de 2011, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rando de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamum e o conselheiro em substituição João Luiz Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. Próximo acórdão, TC 426/2012, processo TC 5259/2011, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, prestação de conta bimestral, terceiro bimestre de 2011, omissão na remessa, multa e reiterar citação. Vistos relatados e discutidos, os autos do processo TC 5259/2011, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 6 de novembro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Primeiro, aplicar multa pecuniária correspondente a 500 VRTE ao senhor Oswaldo Esgúmaro, ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, no exercício de 2011. Segundo, reiterar a citação do senhor Oswaldo Esgúmaro para que no prazo de 15 dias improrrogáveis encaminhe a este tribunal a prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, relativo ao terceiro bimestre de 2011, bem como suas justificativas para os descumprimentos sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rando de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamum e o conselheiro de substituição João Luiz Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. E é só, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Presidente, eu estou com 6 acordos para ler e o conselheiro Domingos está pedindo para eu ler no inteiro teor. No inteiro teor. Fique à vontade, Excelência. Estamos aqui para isso mesmo. Só para descontrair um pouco a seriedade da sessão. Acórdão TC 454/2012, processo TC 766/2012, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, relatório resumido de execução orçamentária, período 5º bimestre de 2011, omissão na remessa, multa, reiterar, citação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo 766/2012, acordo dos senhores conselheiros do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada 22 de novembro de 2012, a unanimidade, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Chamon. 1. Aplicar multa, 1000 VRTE, o senhor Wagner Rodrigues Pereira, prefeito municipal de Iguaçuí, exercício 2011. 2. Reiterar a citação.
para que no prazo de 15 dias improrrogáveis encaminhe a este tribunal o relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Iguaçuí relativo ao 5º bimestre de 2011, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Presentes na sessão plenária, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Sana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Staufner, Márcia Freitas, João Luiz, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes, Procurador de Contas. Acórdão TC 363-2012, processo TC 87-2011, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, 5º bimestre de 2011, omissão na remessa, multa, reiterar a citação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 87-2011, acordo, senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada 9 de outubro de 2012, a unanimidade, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Chamon. 1. Aplicar multa pecuniária correspondente a 1000 VRTEs ao senhor Edson Oliveira Timóteo, ordenador de despesas, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, exercício 2011. 2. Reiterar a citação para que no prazo de 15 dias improrrogáveis encaminhe a este tribunal a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo relativo ao 5º bimestre de 2011, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Staufner, Márcia Freitas, João Luiz Cota Lovati, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes, Procurador Especial de Contas. Acórdão TC 362-2012, processo 6968-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, relatório resumido de execução orçamentária, período 4º bimestre de 2011, omissão na remessa, multa, reiterar a citação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 6968-2011, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada 9 de outubro de 2012, a unanimidade, nos termos do voto do relator conselheiro Rodrigo Chamon. 1. Aplicar multa pecuniária correspondente a 1000 VRTEs ao senhor Edson Soares Benfica, Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, exercício 2011. 2. Reiterar a citação do senhor Edson Soares Benfica para que no prazo de 15 dias improrrogáveis encaminhe a esse tribunal a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo relativa ao 4º bimestre de 2011, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Staufner, Márcia Freitas, João Luiz, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes, Procurador Especial de Contas. Acórdão TC 361-2012, processo 6969-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, segundo quadrimestre de 2011, omissão na remessa, multa, reiterar a citação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 6969-2011, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada dia 9 de outubro de 2012, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Chamon. 1. Aplicar multa pecuniária correspondente a 1000 VRTE, senhor Edson Soares Benfica, reiterar a citação para que no prazo de 15 dias improrrogáveis encaminhe a esse tribunal a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo relativa ao 2º quadrimestre de 2011, bem como seus justificativos para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Staufner, Márcia Freitas, João Luiz, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes, Procurador Especial de Contas. Acórdão 351-2012, processo 969-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, período 6º bimestre de 2010, omissão na remessa, multa, reiterar
Citação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo 969-2011, acordo, senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 2 de outubro de 2012, unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Chamon, aplicar multa pecuniária de 1.000 VRTS, senhor Edson Soares Benfica, exercício 2010, reiterar a citação, 15 dias improrrogáveis, e que encaminha a esse tribunal prestação de contas relativa ao sexto bimestre de 2010, bem como suas justificativas, sob pena de cominação de nova multa. Presentes à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Caluzano, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Márcia Freitas, João Luiz Cotlovati e o Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas. Processo TC 343-2012, acórdão TC 343-2012, processo 4330-2011, Ministério Público Especial de Contas, recurso de reconsideração, prestação de contas anual, exercício 2008, Gelson Fernandes Firmo, contas irregulares, multa, recomendações ao gestor, processo saneado, quitação ao responsável, recurso de reconsideração, conhecer e negar problema. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 4330-2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada 27 de setembro de 2012, a unanimidade, conhecer do recurso de reconsideração, em face do Acórdão 194-2011, interposto pelo senhor Gelson Fernandes Firmo, presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, exercício 2008, negando-lhe provimento nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Chamon. Presente à sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Caluzana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Márcia Freitas, João Luiz, presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Só isso, presidente. Vamos passar a fase de julgamentos, processo em pauta. Passamos a palavra ao eminente conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando o processo 6397-2012. É uma representação em face à Prefeitura Municipal da Serra, com solicitação de fiscalização, e estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial, da lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, não conhecendo e arquivando. Processo a seguir, 2305-2012, uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 do Fundo Estadual de Saúde. Eu trago esse processo a voto como única divergência o não acatamento das recomendações da área técnica em face da fase processual em que nos encontramos, não sendo adequado fazê-lo sem que se estabeleça o contraditório. A área técnica muitas vezes tem trazido recomendações nesta fase do processo, o que atrasa o andamento do processo, uma vez que nós temos que colocar em pauta para poder trazer a voto. Seria uma decisão monocrática simples, de citação 30 dias e notificação 10 dias, mas em face dessa divergência tivemos que botar o processo em pauta, porque também não podemos trazer fora da pauta em face da divergência. Então seria até um apelo para que não trouxesse recomendações nessa fase processual, porque atrasa o andamento do processo. Eu, pelo menos, não acato. De forma que, em face da divergência, ainda que pequena, eu devolvo a palavra ao excelência. Dentro de divergência, relatada pelo eminente relator, colocamos o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir,
Em votação, conselheiro Domingos Taufner. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator, senhor presidente. Devolvemos a palavra ao eminente relator. Agradeço, presidente. Relato a seguir o processo 2353-2012, é uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Superintendência Regional de Saúde de Vitória. Estamos votando pela decretação de revelia da senhora Lucileia Rosa Heller, face o não atendimento ao prazo do edital de licitação. Por fim, o processo 104-2002, é uma denúncia em face da Prefeitura Municipal da Serra, nós estamos retirando de pauta. E a sua, presidente? O eminente conselheiro Sérgio Abudiba relatou os seguintes processos: 6397-2012, não conhecer pelo arquivamento. Processo 2305-2012, citação e notificação, prazo de 30 dias. Processo 2351-2012, revelia. E o processo 104-2012, retirado de pauta. Justificamos a ausência do eminente conselheiro José Antônio Almeida Pimentel e passamos a palavra ao eminente conselheiro Domingos Augusto Taufner. Processo constante da pauta 668/2012, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, procedência, tomada de conta especial, inspeção, responsável Carlos Alberto Castiglione Dias. Esse processo estava em vista ao Ministério Público Especial de Contas, foi devolvido hoje. Eu vou adiar a votação, vou tomar conhecimento do opinamento do MP de Contas. E é sócio presidente. Eminente conselheiro Domingos Taufner relatou o processo 6668-2012, devolvido de vista, adiado para conhecimento. Passamos a palavra ao eminente conselheiro Rodrigo Chamon. Presidente, primeiro processo, 8338, Câmara Municipal de São Domingos do Norte, Emerson Grobério, auditoria ordinária 2009. Trata de auditoria ordinária realizada na Câmara sob responsabilidade de Emerson Grobério. Devidamente citado, o gestor apresentou alegações de defesa, cuja análise foi feita pela área técnica e concluiu pelas seguintes irregularidades, na ITC 6289-2011. Primeira irregularidade: descumprimento do número mínimo de convidados caracterizando direcionamento de licitação. Segunda irregularidade: descumprimento de prazo mínimo entre o recebimento do convite e a data da abertura de licitação. Terceira irregularidade: ausência de publicação resumida do contrato. Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação, o eminente procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva emitiu o parecer 4929/2011, encampando todas as irregularidades apontadas pela área técnica e sugerindo a aplicação de sanção pecuniária a ser dosada pelo conselheiro relator. Esse é o sucinto relatório. Passo a fundamentar os 3 pontos. Primeiro, descumprimento do número mínimo de convidados caracterizando direcionamento da licitação. A equipe de auditoria constatou que no convite 2 de 2009, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em sistemas de implantação de sistemas informatizados, bem como treinamento e manutenção preventiva e corretiva de softwares em recursos humanos, contabilidade pública, almoxarifado, patrimônio, não foi respaldado, a licitação não foi respaldada, não foi respeitado o número mínimo de 3 convidados, conforme previsto na Lei 8666. A empresa vencedora da licitação, EIL Produções de Software Limitada, firmou o contrato 6 de 2009 no valor de R$18 mil por 9 meses, ou seja, R$2.000 mensais. Devidamente citado quanto a este achado de auditoria, o responsável apresentou defesa alegando que a carta convite foi publicada e que também providenciou o envio pelos correios a 3 empresas do ramo. Afirmou que todas as etapas do certame foram cumpridas
não havendo qualquer fato impeditivo para a conclusão da licitação ou mesmo infringência ao princípio da impessoalidade. Argumentou que não houve qualquer recurso contra a decisão da CPL ou mesmo impugnação ao edital. Relata ainda que entendeu ser desnecessária a apresentação de comprovante de entrega assinado por cada convidado, uma vez que uma cópia do convite seguia através dos correios. Justifica que o fato da empresa vencedora só ter recebido a proposta pelo correio em 20/4, após a data da abertura, demonstra a publicidade ao procedimento licitatório, já que a empresa compareceu, representada pelo seu servidor, para buscar cópia do processo e agilizar sua proposta antes mesmo de ter recebido o convite pelos correios. Após a análise das justificativas apresentadas, a 5ª Controladoria opinou pela rejeição das alegações de defesa, entendendo por manter a irregularidade apontada. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, encampou integralmente a manifestação da área técnica. Pois bem, verifico que no caso dos autos, a melhor forma de se proceder em uma licitação não foi devidamente observada pela comissão de licitação, a qual estava sob a responsabilidade do gestor. Já é-se disso, no âmbito das Cortes de Contas, a necessidade de convidar pelo menos 3 empresas, dando-lhes plenas condições de oferecer propostas para a licitação, e ainda que as propostas ofertadas sejam válidas. No caso de não obtenção da quantidade mínima, deverá a administração repetir o certame, salvo as hipóteses de limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, devidamente registrados no processo. É fato que a CPL deveria ter se certificado de que o convite tinha sido recebido por todas as 3 empresas convidadas e não simplesmente tomar o comprovante de envio pelos correios como garantia de recebimento. Além disso, deveria ter justificado nos autos o prosseguimento do certame com apenas 2 propostas válidas, como foi o caso concreto. Observo, contudo, dos documentos colacionados com a defesa, que os convites das empresas Aecos e Vitória Info foram enviados através dos Correios em 1º de abril de 2009. Além disso, como informado pelo gestor, a empresa AIL compareceu espontaneamente à Câmara para retirar o edital, sem nem mesmo ter recebido o convite pelos Correios. Deste modo, considero legítima a conclusão do gestor de que as etapas licitatórias haviam sido cumpridas, notadamente a se considerar que 2 empresas interessadas compareceram e enviaram suas propostas, quais sejam a Ecos Consultoria e a IL Produções. A primeira ofereceu a proposta de 31.500 e a segunda de 18.000. Ademais, o valor do contrato de 18.000 não comporta maiores digressões, mormente se observarmos que no plano de auditoria constou a análise de 20 procedimentos licitatórios e 6 procedimentos de dispensa, sendo observado em toda a amostra somente essa falha, que considero de natureza formal. O fato de não conter nos autos do processo administrativo a justificativa expressa da não repetição do certame ante o comparecimento de apenas 2 licitantes não tem o condão, a meu ver, de tornar irregular todo o procedimento efetuado pela Câmara. Também não consta dos autos qualquer corroboração para a conclusão da área técnica de que há indício de irregularidade que sugira o direcionamento da licitação para qualquer empresa. Para melhor compreensão do tema, imperioso ressaltar o que o Código de Processo Penal entende por indício. Artigo 239. Abre aspas. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Resumindo, mas eu acho que vale a doutrina, abre aspas, todo rastro, vestígio, pegada, circunstância e, em geral, todo fato conhecido, ou seja, devidamente provado, suscetível
de conduzir por inferência ao conhecimento do fato desconhecido, uma conclusão do que seria indício. O único elemento de convicção apresentado no relatório de auditoria é o fato de que não foi respeitado o número mínimo de 3 convidados, uma vez que a empresa AIL compareceu espontaneamente ao certame e as outras 2 receberam o convite com apenas 2 dias de antecedência, sendo que só uma delas compareceu e apresentou proposta para concorrer com a ILL. Não verifico, pois, qualquer elemento nos autos capaz de corroborar o entendimento do direcionamento. Por isso, afasto a presente irregularidade. Segunda irregularidade: descumprimento de prazo mínimo entre recebimento do convite e a data de abertura da licitação. É o mesmo caso, para resumir, neste caso, uma carta-convite para aquisição de aparelho de ar-condicionado. Então foram 4 cartas-convites enviadas que não respeitaram o prazo mínimo de envio conforme preconiza a lei. Entretanto, dessas 4 empresas que receberam, 2 apresentaram as propostas, uma no valor de R$ 32.352 e outra no valor de R$ 32.730. Não teve nenhum apontamento de que o serviço não tenha sido prestado, nesse caso o bem não tenha sido prestado, e também nenhum apontamento de que tenha havido sobrepreço ou superfaturamento. Eu ainda, por desencargo de consciência, solicitei que minha equipe fizesse uma simples verificação de preço em sites de venda de aparelhos de ar-condicionado e verifiquei que os preços são compatíveis com o que aconteceu no julgamento da carta-convite. Por isso, apesar da irregularidade, a irregularidade formal de não ter cumprido o prazo, eu acho que é uma irregularidade formal que não tem o condão de macular as contas do gestor. Então, afasto também. Por último, ausência de publicação resumida de contrato. Constatou a área técnica que os resumos dos contratos 6 e 7 não foram publicados pela imprensa oficial. O gestor público afirma, juntando documentos, que os contratos em referência foram publicados no jornal Gazeta do Norte, com a qual a Casa Legislativa celebrou o convênio 2/2009. Alega ainda que houve ausência de publicação resumida apenas na imprensa oficial, mas como permite a legislação, a publicação ocorreu em jornal de grande circulação no município, o que atendeu ao princípio da publicidade. As alegações do responsável não se coadunam com a legislação e com a orientação expressa dessa Cor de Contas, consubstanciado no parecer consulta 55/2009, pelos quais é obrigatória a publicação do extrato na imprensa oficial. Entretanto, tendo em vista que não se denota a intenção de omitir o ato de contratação, já que houve a publicação, entendo por afastar a irregularidade. Então, concluo por divergir respeitosamente da área técnica do Ministério Público Especial de Contas e voto para que o colegiado adote a seguinte decisão: acolher as alegações de defesa apresentadas pelo senhor Emerson Grobério, gestor municipal da Câmara, exercício 2009. Por 2, considerar que as falhas verificadas não são de natureza formal e não têm o condão de macular a gestão da Câmara no exercício 2009, considerando regulares os atos de gestão correspondentes. Determinar ao atual gestor que a. Em futuros certames na modalidade convite, encaminhe o aviso às empresas com antecedência, certificando nos autos do processo administrativo que as empresas recebam os documentos em até 5 dias úteis antes da abertura de licitação, sob pena de adiamento da sessão de abertura. B. Que promova, doravante, a publicação de extrato dos contratos em imprensa oficial, alertando que o jornal de grande circulação no município somente pode ser considerado
não pode ser considerado imprensa oficial. C. Que adote medidas para que as licitações realizadas na modalidade convite obtenham no mínimo 3 propostas válidas, ressalvadas hipóteses de limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados. 4. Arquivar os presentes autos, tendo em vista que as contas da Câmara Municipal de São Domingos do Norte já foram apreciadas e julgadas regulares, dando-se devida quitação conforme Acórdão 60/2011. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Pela hora, excelência. Só esclarecendo, você está chegando regular ou regular com ressalva? Estou julgando regular. Eu não... Acho que seria mais... muito mais apropriado regular com ressalva, com determinação, conforme preconiza a nossa lei. Eu agradeço Eu vou colocar o processo observação do procurador. Em discussão, já com as observações propostas pelo eminente membro do Ministério Público e acatados pelo relator, mas o processo está em discussão. Era a única observação que faria, mas estamos todos atentos, de forma que eu ia solicitar a vista para conhecer, mas eu vou pedir apenas que ele encaminhe uma cópia, porque o voto está muito bem fundamentado e a chance que a gente tem de estudar um pouco mais. Eu vou acompanhá-lo integralmente com essa observação. Continua em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eu gostaria de felicitar o conselheiro pela maneira zelosa, até questão de ordem material, que poderia implicar potencial ressarcimento, ele trouxe aí explicações no que diz respeito à pesquisa que fora realizada. E apesar, a despeito de haverem potenciais irregularidades de cunho formal, o STJ já decidiu, senhor presidente, que em se tratando de ato que importe potencial dano ao erário, em não havendo a tipicidade da conduta e nenhum dano, então fica afastada a tipicidade. Pelo que eu percebi, houve exatamente esse afastamento, não se conformou exatamente aos termos do descrito na lei de licitações, e por essa razão eu acompanho na íntegra o pensamento do eminente conselheiro Rodrigo Chamon, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o conselheiro Sérgio já emitiu o voto, acompanhando o relator. Conselheiro Domingos. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Conselheiro Marcos já votou também. Então, regulares com ressalvas. E recomendações e arquivamento. Devolvo a palavra ao eminente relator. O processo 3472/2009, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, está com pedido de vista do conselheiro Sérgio Abudini. Processo 5113 de 2010, recurso de reconsideração contra o parecer prévio TC 45/2010. Interessado Ana Isabel de Oliveira, Prefeita Municipal de São Domingos do Norte, exercício 2008. Tratam os autos de recurso de consideração interposto pela senhora Ana Isabel Oliveira, na qualidade de prefeito do município de São Domingos do Norte, durante o exercício 2008, em face do parecer prévio 045/2010, que recomenda ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas pela recorrente, tendo em vista a ocorrência de déficit orçamentário no exercício apurado, no confronto entre a receita orçamentária arrecadada e a despesa orçamentária executada, no montante de R$ 572.424,31. Eu acompanho as manifestações da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto para que seja aprovada a decisão que ora submeto. 1. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração e 2. Pelo provimento integral do recurso, excluindo a irregularidade quanto ao déficit orçamentário, determinando o cancelamento do parecer prévio 45/2010
constante do processo 1939/2009 e emissão de novo parecer prévio para a aprovação das contas. Então, eu estou acompanhando e o próximo processo, 4925/2011, eu vou relatá-lo na sessão que vem. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 8338/2010, julgar os atos regulares com ressalva, determinações atual gestor, recomendações e pelo arquivamento. Processo 3472/2009, vista conselheiro Sérgio Abudib, 5113/2010, conhecer do recurso, dar total provimento pela recomendar a aprovação, revendo parecer prévio 045/2010. Processo 4925/2011, adiado. A palavra, eminente conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processo 2618/2011, estou retirando de pauta 1543/2012, tenso 3372/2012, Prefeitura Municipal de Itapemirim, comunicação de instauração de tomada de contas, exercícios 2008-2012, revelia do senhor João Batista de Vasconcelos Eleutério. Processo 4346/2012, uma denúncia contra a Câmara Municipal de Presidente Kennedy. Estou acompanhando o Ministério Público e a área técnica, votando por não conhecer da denúncia, porque o fato relatado não traz nenhuma conduta contrária ao direito, que é um cancelamento de um concurso, que só a questão do cancelamento não se afigura como um indicativo de irregularidade, não há indício de conduta irregular, e a pessoa também não tem documento, qualificação para efetuar a denúncia. Então, acompanhando o Ministério Público, acompanhando a área técnica, não conhecer a mesma arquivando. Os processos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo são registro das admissões de Marcel Fischer Maia, Patrick de Melo Garioli, Eliane Ribeiro de Carvalho, Terezinha Espíndola Travassos, Daniele Vieira Fraga, Melquisedeque Becker Martins, Cíntia Chagas Lopes, Eva Alexandre Martins dos Santos, Isabela Pimentel Ciner, Silvia Letícia Leocádio, Jafé Rodor Ramos, Sidenir Luiz de Nascimento, Suzana Serapião Passamani, Walter Luiz Roncone Júnior, Fabrício Petri, Jaqueline dos Santos Batista Ribeiro, Cristina Mota Damasceno, Bianca Barcelos Rodrigues, Suzete Ferreira Magalhães, Ricardo Echeverria Grobério, Andréia da Cunha Marreiros, Gabriel Torres de Freitas, Rodolfo Moreno Vieira, Regiane Dias, André Gonçalves Calmon, Luiz Cláudio Tatagiba Teixeira, Paulo José da Silva, Priscila Carneiro Souza Duval, Flávia Nunes Andrião, Fernanda Fornazier Figueira Ribeiro, Mike Rigamonte, Gabriel Morra Coser, Edgar Scalco Ferreira, Denise Almeida de Castro Groner e Janaína Lobato Rocha. É só, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 2618/2011, retirado de pauta. 1543/2012, revelia. 4346/2012, não conhecer da denúncia pelo arquivamento. Os processos de pessoal declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Palavra, conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Processo 6381/2012, aposentadoria de Fernanda Riciardi da Cunha, acompanhando o registro.
DPJM 6799-2012, aposentadoria de Eunice Costa Godoy, registro. 6822 de 2012, aposentadoria Josiane Freitas Erinde Werner, registro. Processo 706 de 2010, senhor presidente, já voto nos autos do eminente conselheiro substituto João Luiz Cotelo Lovati, eu estou adiando. Conforme razões do eminente conselheiro Sérgio Abudi. Processo 705 de 2011, esse processo foi devolvido, mas o eminente conselheiro que pediu vista não se encontra, senhor presidente, o eminente conselheiro Pimentel, eu também estou adiando. O processo 4665 de 2004 continua com vistas. Processo 1982 de 2012, admissão. Todos os processos a seguir de admissão, eu estou acompanhando a área técnica e registrando. Processo 1982 de 2012, todos são da Defensoria. 1982 de 2012, de Leonardo Gomes Carvalho, registro. 2038 de 2012, de Rafael Maria Rangel, registro. 2044 de 2012, de Roberta Ferreira Rodrigues, registro. 2070 de 2012, de Valdir Vieira Júnior, registro. O processo 838 de 2000, eu estou adiando, senhor presidente, para a próxima sessão. Fazer um ajuste no voto, só isso. Processo 6183 de 2007, aposentadoria de Jacilma Costa da Cruz, acompanhando registro. Processo 5085 de 2012, aposentadoria de Rita de Cássia Lopes Moreira, senhor presidente, foi objeto de vista pelo eminente conselheiro Domingos Augusto Taufo e eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência. Passa a palavra ao eminente conselheiro Domingos Taufo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, na sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2012, pedi vistas do presente processo, que trata de aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério com proventos integrais, concedida à servidora Rita de Cássia Lopes Moreira, ocupante do cargo efetivo de professor B do quadro permanente do Magistério do Poder Executivo Estadual. A 7ª Controladoria Técnica manifestou-se pelo registro do ato de aposentadoria. O Ministério Público de Contas, parecer da lavra do Dr. Luciano Vieira, divergiu da área técnica e eu vou resumir a palavra do procurador na minha fundamentação. O processo foi o conselheiro auditor relator Marco Antônio da Silva, que proferiu voto divergindo do Ministério Público de Contas e acompanhando o entendimento da área técnica no sentido de registrar o ato de aposentadoria. Feito o relatório, passo a fundamentar. O cerne da questão ventilada nestes autos reside na possibilidade de incorporação da rubrica extensão de carga horária nos proventos de aposentadoria da servidora interessada, vez que é optante pela remuneração na modalidade por subsídios, instituída pela Lei Complementar Estadual 428/2007. A área técnica manifestou-se favoravelmente à inclusão da verba extensão de carga horária. Contudo, o ilustre Parquet de Contas pugnou para que os autos fossem baixados em diligência, para que o órgão de origem providencie a retificação da fixação dos proventos de aposentadoria, mediante a exclusão da parcela extensão de carga horária, sob o fundamento de que a opção pela percepção da remuneração por subsídios importa em renúncia à modalidade de remuneração por vencimentos, abdicando o servidor de todas as vantagens correlatas, passando a integrar a parcela única, havendo por conseguinte incompatibilidade lógica entre subsídio e incorporação de vantagens. Em que pese o entendimento esposado pelo douto Ministério Público de Contas, filiu-me a posição já manifestada pela área técnica e ao voto proferido pelo relator, favoráveis à incorporação da verba à extensão de carga horária, considerando que pelas disposições dos parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual, do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual 428/2007, a modalidade remuneratória em subsídios não exclui a possibilidade de ser acrescida a referida rubrica, bem como, na forma do artigo 58 da Lei Complementar 115/98,
o profissional de educação terá, para efeito de aposentadoria, a remuneração correspondente à jornada de 40 horas, se a tiver exercido ininterruptamente nos 36 meses que antecederem ao seu pedido de aposentadoria, o que subsume a hipótese do caso vertente, consoante as informações constantes desses autos. Impele assinar que a aposentadoria do servidor está lastreada no artigo 6º, incisos 1, 2, 3, 4 e artigo 7º da Emenda Constitucional número 41/2003, cujos proventos serão correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Desta forma, tendo o direito à incorporação da extensão de carga horária, deverá oferi-la em sua integralidade, com base na última remuneração. Diversa seria a situação de um servidor, em caso idêntico ao subexamine, cuja aposentadoria tivesse supedâneo no parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 2º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, cujos proventos seriam calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência a que estivesse vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Isto porque qualquer verba que integrar a remuneração do servidor será utilizada no cálculo da média aritmética, não havendo garantia de preservação da sua integralidade após a aplicação da referida metodologia. Tomando como exemplo a situação dos autos, o valor da extensão de carga horária no período que a servidora oferiu, seria 2009 a 2012, seria diluído pelo período que não recebeu, 1994 a 2008, por ocasião da elaboração dos cálculos dos proventos. Logo, é forçoso concluir que apenas para as regras de transição, cuja fixação dos proventos terá como base a última remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, garante a percepção da integralidade das verbas que entregam a remuneração do servidor. Nas aposentadorias do artigo 40 e também da Emenda Constitucional 41, artigo 2º, as verbas que devem compor os proventos integrais no cálculo da média aritmética serão da média aritmética, não havendo garantia de sua preservação no resultado final da operação. Acompanho, então, o voto do conselheiro relator. Esclarecendo aqui que estou, sim, acompanhando a área técnica e a própria decisão do IPAJM, que incorporou a verba extensão de carga horária para a referida servidora. Entretanto, ressalto que ela tem direito a essa incorporação com base na lei estadual, mas também por estar em regra de transição. Quem tem regra de transição tem direito à última remuneração. Claro, cumpridos os demais critérios das regras de transição. Entretanto, para o caso dos servidores, são aqueles que ingressaram posterior às emendas constitucionais, que não têm direito à regra de transição, poderão na ativa receber sim extensão de carga horária, mas na hora da aposentadoria não a levarão integralmente. A extensão de carga horária servirá apenas para aumentar a sua média para comparação da remuneração de aposentadoria. Na realidade, esse assunto nem estava em debate nesse processo. Nesse processo, essa pessoa é das regras de transição. Eu fiz questão de ressaltar isso para nós não deixarmos claro que nós não estamos aqui dando extensão de carga horária para todas as pessoas que se aposentarem. Somente aqueles que cumpriram as regras legais e também tiverem as regras de transições constitucionais. É o nosso voto, senhor presidente. Pela ordem, excelência. Só um minutinho, eu devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu quero agradecer o esclarecimento do eminente conselheiro que pediu vista dos autos. Mostra que é conhecedor da matéria. Eu não fiz nenhum adendo à questão das regras de transição, como mesmo o eminente conselheiro colocou, porque efetivamente se trata de uma das regras de transição que é do artigo 6º. Mas é muito esclarecedor, senhor presidente, até para efeito de futuros outros votos, e eu acho que foi muito válido, eu agradeço o esclarecimento. Somente nas regras do artigo 6º e do artigo 3º da emenda 41 e artigo 3º da emenda 47 é que é possível sim a percepção no nosso entendimento, né? Agora eu posso dizer nosso entendimento, da gratificação e extensão de carga horária.
Então, estou satisfeito e lisonjeado pelo esclarecimento e pelo acompanhamento. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Processo em discussão, já passa a palavra imediatamente ao eminente representante do Ministério Público. Não vou tecer muitos argumentos aqui, mas só vou deixar. Só acho que a interpretação do conselheiro Domingos, apesar de atender o interesse da servidora, eu acho que essa não é a ideia do subsídio. E se fosse, o subsídio não seria optativo, ele seria obrigatório. Aliás, quando foi instituída a lei que trouxe a remuneração por subsídio, era dada a opção ao servidor escolher qual o regime ele queria ser submetido, ao regime de remuneração ou subsídio. Cabe a ele fazer a opção por aquele que fosse mais vantajoso. Se por acaso ele se a pessoa já fez a opção por subsídio, ela abdicou de qualquer incorporação, porque não faz sentido. Foi até uma política de governo de instituir o subsídio para todas as carreiras, até para acabar com todos esses penduricalhos que historicamente vão se agregando à remuneração dos servidores. Então é totalmente incompatível. Uma coisa o sistema de remuneração e outra essas regras de transição. Aliás, a servidora foi dada a opção dela fazer fazer essa comparação, se seria vantajoso permanecer ou não no regime anterior ou fazer a escolha pelo subsídio. O subsídio, na hora que ele é instituído, já é justamente pensado, calculado, são calculados todas os agregados que podem vir, que estavam na remuneração do servidor, até mesmo uma forma de melhorar a remuneração, mas é por isso que é possível a ele fazer essa escolha. Se ele teria que fazer essa comparação, para mim é mais vantajoso continuar recebendo remuneração e levar isso para a aposentadoria, ou escolher o subsídio e me aposentar com esse subsídio. São situações diferentes. De qualquer forma, esse é um posicionamento. Eu já peço ao final do julgamento, independente do resultado, vista pessoal dos autos para análise, depois do julgamento, não vista agora, pós-julgamento, vista pessoal do processo. Passa a palavra ao eminente conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, em que pese a grande cultura jurídica do nosso conselheiro Taufner sobre o tema, e que por diversas vezes tem nos brindado com verdadeiras aulas sobre o tema, eu tenho por princípio uma visão próxima à análise esposada pelo eminente procurador Luciano Vieira. Entretanto, o conselheiro Taufner realmente conduziu o seu voto de forma a construir algumas dúvidas no meu pensamento, até porque o coloca como uma regra de transição. Em face dessa situação, eu gostaria de pedir vistas dos autos para que a gente possa estudar um pouco mais essa matéria. Então, o pedido de vista na fase de discussão, até já como manifestado pelo eminente representante do Ministério Público, Luciano Vieira, então vai para o conselheiro Sérgio Abudib, pedido de vista, e eu retorno a palavra ao relator, conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, processo 5561 de 2007 é uma pensão, uma revisão. Eu estou acompanhando os pareceres de Vila Velha, São Gabriel da Palha, acompanhando os pareceres pela regularidade de registro. Processo 5104 de 2012 é uma reforma do IPJM. Eu estou acompanhando os pareceres pela regularidade de registro e é só, senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 706 de 2010, visto devolvido, foi adiado. Processo 705 de 2011,
também devolução, adiado. Processo 4665-2004, continua com vista o conselheiro Rodrigo Chamon. Os processos de pessoal declarados na forma relatada, com exceção do processo 5085-2012, vista conselheiro Sérgio Abudibe. Justificamos também a ausência do conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. E nada mais havendo a tratar, após relatados 90 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima reunião administrativa a se realizar na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, às 14 horas, após o Carnaval. Dia 18, reunião administrativa, segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Nessa segunda não tem. Nessa segunda, infelizmente, conselheiro, eu até estaria pronto para fazer reunião, mas nós vamos ter um evento profano, que é o Carnaval, então não haverá expediente aqui. E convoco para a próxima reunião plenária, a se realizar dia 7, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.